E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje não tem dancinha, não é? Mas nós temos aula. E é isso aí, porque hoje é hora da história. E aí, pessoal da Escola Graciema do 8º ano C, tudo bem com vocês? A aula de hoje será um pouquinho diferente daquela aula que nós fizemos. Justamente porque aquela aula foi feita dentro de uma técnica que nós chamamos técnica da mãozinha, em que o professor vai explicando e vai reproduzindo isso sobre uma folha de papel. Hoje a aula vai ser assim mesmo, gravando o rosto aqui, e se ficar alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem perguntar para mim, tá bom? No grupo ou até mesmo no particular, que aí eu oriento vocês. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre capitalismo. Por que capitalismo? Porque justamente na primeira aula nós falamos sobre revolução industrial, né? Eu comecei a falar sobre revolução industrial, esse movimento que ocorreu na Inglaterra, lá no século XVIII. E o capitalismo está diretamente ligado a Revolução Industrial, tá? Quando começa a Revolução Industrial, começa o capitalismo. Vamos entender primeiro o que é capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico. Nossa, mas o que é um sistema econômico? Sistema econômico é um mecanismo de produção de riquezas, ok? Ou seja, sistema econômico é quando a sociedade, as pessoas, se organizam para produzir coisas. Entendeu isso? Para produzir coisas, vender essas coisas ou trocar essas coisas. Ter lucro ou não ter lucro. Dividir igualmente ou dividir de forma diferente. Então, todas as sociedades dentro da história tiveram seus sistemas econômicos. Ou seja, todas as sociedades produziram riquezas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar em Roma, Roma antiga. Roma produzia suas coisas, trocava essas coisas com outros lugares. Ou seja, tinha um sistema econômico aí, ok? Todo sistema econômico cria grupos sociais. O que são grupos sociais? Todo sistema econômico cria diferenças entre as pessoas. Ou seja, existem as pessoas que trabalham, existem as pessoas que empregam os trabalhadores, existem pessoas que são exploradas e existem pessoas que exploram. No capitalismo não é diferente, a mesma coisa vai acontecer e muito mais forte ainda, tá? Então vamos lá. Capitalismo é um sistema econômico, ou seja, produz coisas para que as pessoas sobrevivam. No capitalismo, o grande ponto central é a produção de capital. O que é capital? Capital não é lá aquela cidade importante de um país, não é aquela cidade importante de um estado. Capital aqui nós entendemos como riqueza. Ou seja, o capitalismo é um sistema que preza pela produção de riqueza. Entendemos aqui como riqueza a propriedade, o dinheiro, o carro. Isso é riqueza, tá? Então, no capitalismo, a produção é de capital. O que significa isso? Para que sempre fique cada vez mais rico. Ficou claro? Então, no capitalismo, as pessoas produzem para cada vez conseguir acumular mais riquezas. E a partir desse acúmulo de riquezas, produzir mais riquezas ainda. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, você começa a produzir doces. Você vai produzir dinheiro. Com esse dinheiro, você vai investir em mais doces. E você vai produzir mais dinheiro. Entende? Então, isso é o capitalismo. Ok? Produzir riqueza. Bom, no capitalismo,
uma das coisas fundamentais, que vocês podem anotar aí, fundamental, sem isso não existe capitalismo, é a propriedade privada. O que é a propriedade privada? Propriedade privada é quando alguém tem alguma posse. Exemplo, tem uma indústria, tem uma empresa, tem um terreno, isso é propriedade privada. Por que eu falei que isso é base para o capitalismo? Não existe capitalismo sem propriedade privada. Porque quando alguém tem uma propriedade privada, outras pessoas deixam de ter. Entende isso que eu estou dizendo? Vamos lá. Quando alguém é dono, por exemplo, de uma usina de cana, sucroalcooleira, outras centenas de pessoas não têm nada, entende? Então, esse não ter nada, o fato de uma pessoa ter uma propriedade privada e o fato de 100 pessoas não ter uma propriedade privada, cria um sistema de exploração, entende? Isso é capitalismo. Ou seja, eu tenho propriedade privada, dessa propriedade privada eu vou extrair riqueza explorando as pessoas. Se eu não tenho propriedade privada, não tem como eu produzir riquezas dentro do sistema capitalista. Ficou claro? Então só existe capitalismo se alguém tem propriedade. E esse alguém explora outras pessoas. Por isso que o sistema capitalista é um sistema extremamente desigual. O que isso significa? Se a gente pegar no mundo hoje, cerca de 90% das riquezas do mundo, de dinheiro, riqueza, está nas mãos de 5% da sociedade. Entenderam isso? Ou seja, somente 5% da sociedade, até menos, pode ter, por exemplo, uma Ferrari. Mas quem produziu toda essa riqueza não foi esses 5%, foi a maioria das pessoas, que são os explorados. Então, primeira coisa, propriedade privada. Propriedade privada é quando eu tenho uma terra, tenho uma empresa, tenho uma fábrica. Por isso que o capitalismo começa lá na Revolução Industrial, porque é quando os grandes capitalistas, os grandes empresários, os burgueses começam a surgir e passam a explorar as pessoas nas fábricas. Essa é a primeira coisa, ok? Propriedade privada. Segunda coisa, para existir capitalismo, se tem propriedade privada, tem aquele que é explorado dentro da sociedade, da propriedade privada. O que eu quero dizer? Se tem uma loja de sapatos, tem o dono da loja. Nessa loja trabalham 200 pessoas. Essas 200 pessoas é que produzem toda a riqueza. Só que toda essa riqueza vai para quem? Para o dono da loja, que tem a propriedade privada. E as pessoas que produzem pegam uma parte bem pequenininha dessa riqueza. Ou seja, essas pessoas são exploradas. Existem alguns papos por aí que dizem assim, que o sistema capitalista pode ser um sistema mais igualitário. Não existe igualdade em sistema capitalista. A desigualdade é fundamental para que exista capitalismo. O capitalismo cria desigualdade. Não existem patrões, apenas patrões no capitalismo. Porque se existirem só patrões, não teremos funcionários e o sistema fale. Assim como não existem apenas funcionários, porque é preciso do patrão para explorar o funcionário. Ficou entendido? Então, primeira coisa, propriedade privada. Segunda coisa, uma mão de obra explorada, tá? Altamente explorada. Bom, o que esse proprietário que tem a propriedade privada também precisa ter? As ferramentas de produção, que a gente chama também de meios de produção. Nesse caso, a máquina, as ferramentas, a própria fábrica. Então ele detém isso. Como ele detém isso, como eu não tenho, eu tenho que trabalhar para ele, entende? Eu vendo a mim mesmo, porque é a única coisa que me sobra, para ganhar o dinheiro para sobreviver. Ele que já tem a propriedade privada, que tem a fábrica, que tem as ferramentas de produção, explora a maior parte da sociedade
que é como pessoas iguais a mim. Vejam que é difícil ter um sistema capitalista, difícil não, vou dizer até impossível, que seja igualitário. Não existe capitalismo igualitário, tá? O capitalismo gera desigualdade, gera pessoas pobres, gera pessoas miseráveis, gera pessoas ricas, trilionárias, né? Nós já temos o primeiro trilionário do mundo aí, nós temos pessoas bilionárias, milionárias, e a maioria das pessoas que muitas vezes não têm nem o que comer dentro de casa e que ganham muito pouco, ou em algumas épocas mais difíceis, que ficam até mesmo desempregadas. Esse tipo de sistema se inicia lá no século XVIII com a Revolução Industrial. Pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, que eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Pessoal, e eu volto aqui rapidinho, vocês não podem esquecer de fazer as atividades, façam no caderno, enviem para mim e vamos estudar. Um grande abraço a vocês e até a próxima!